Olá! Olá, boa noite! Olá, boa noite! Boa noite, boa noite. Vão-nos dizendo quem já está por aí, que já cá temos pessoas connosco. Vão-nos dizendo quem já está por aí, se está tudo ok, com som, imagem, se nos veem bem, se ouvem bem. E já sabem, hoje vamos falar sobre a cor... Tchan, 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 tchan. Laranja! Não se nota nada. Nota-se logo, porque nós vimos sempre a condizer. É verdade, é verdade. E as nossas cores aqui da apresentação também não enganam ninguém. As cores da divulgação também não enganam ninguém. E nós hoje temos uma novidade que eu gostava que a Sadona Figas apresentasse estes nossos miminhos. Ai, eu nem sequer estou a ver o meu. Pois é, nós, como somos as três, temos um crachá a dizer cria com cor. É verdade, é verdade. Olá, Isabel, bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Isabel. Querida Ali, olá Isabel! Preparada para ouvir sobre o laranja? Que não é a tua cor. As coisas que tu sabes, Figas, as coisas que tu sabes. Ou, pelo menos, não é a principal. Pode ser uma das cores, porque nós nunca somos uma cor só. É verdade, é verdade, é verdade. Aí está, então gostávamos de deixar também já esta mensagem aqui no início, que é, nós falamos de uma cor só em cada episódio, não é? Mas a nossa Adélia vai explicando. Olá, Andréia, bem-vinda. Olá, boa noite, Andréia, bem-vinda. E a nossa Adélia vai dizendo muitas vezes isto, que nós somos mais do que uma cor, não é, Adélia? Fala só um bocadinho sobre isso para que as pessoas também percebam que nós dizemos que podem-se vir descobrir, ao ouvir este Cria com Cor, também podem descobrir pessoas que conhecem, não é? Mas além disso, não é só uma cor que nós temos. Nós aqui falamos da cor de essência, não é? Mas tu melhor do que ninguém para explicar isso. Então contextualiza aí um bocadinho. Então, são 9 as cores de self, ou de essência, ou de alma, quando quiserem chamar. Mas, na verdade, nós temos uma de essência, uma que é basilar, mas nós nunca somos uma cor só. Nós somos sempre pelo menos 3 cores. E isto convém mesmo que tenhamos algum conhecimento de todas elas, porque, normalmente, as cores que têm características e vibração que nós não temos, a vida encarrega-se de nos colocar alguém em inter-relação, em interação, e que tem essa energia cromática que nós não temos. Obviamente que quando nós sabemos qual é a energia cromática do outro, seja o outro uma relação familiar, um filho, um marido, irmão, os pais, seja uma equipa de trabalho, é aqui que a coisa se torna muito pertinente também, ou seja um grupo de alunos, ou seja um coachee, ou seja um cliente das terapias, eu poderei sempre adaptar a minha forma, e agora a nossa experta em comunicação, adaptar a forma como eu comunico para ajudar aquela pessoa no autoconhecimento, na aprendizagem, na experiência, no seu crescimento pessoal ou até na sua produtividade. Exatamente. Então já cá temos mais pessoas aqui a cumprimentar-nos. Olá, Amélia, bem-vinda. Olá, Amélia, boa noite. Mais um elogio, vocês estragam-nos com mimos. Existe esperança de ser uma cor que gosto, diz a Andréia. Sim, Andréia, tu não és só uma, tu és pelo menos 3, no teu caso, pelo menos 3 cores, e, portanto, sendo que o laranja é a tua basilar, e isto é muito engraçado porque, Andréia, tu continuas a dizer que não gostas do laranja, mas, no entanto, tu identificas com as características do laranja, e isto é uma coisa muito curiosa. Eu não gosto visualmente daquela cor, mas quando eu conheço as características, eu identifico-me com aquilo que a cor diz de mim. Exatamente. E temos cá também o António. Olá, António, bem-vindo. António, sempre veio. Bem-vindo, António. Diretamente do Alentejo para aqui. Então, vamos usar aqui esta expressão da Isabel e vamos a isso, sem mais demoras. Como já sabem, nós gostamos de respeitar horários e privilegiar quem chega a horas. Portanto, nós marcamos 22 horas e arrancamos no ponto. Contextualizar para quem não viu o primeiro episódio. Nós, no primeiro episódio, falámos mais um pouco sobre nós, quem é cada uma de nós, dizendo só brevemente que a Ana Figueiredo, responsável da criatividade, mastermind da magia da criatividade, a Adélia Ribeiro, como já passaram aqui pela experiência de ver ao vivo a cores, temos a cor, não é? A especialista
este estudo da cor é tudo com ela, e a minha pessoa na área da comunicação. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho destas 3 áreas, que são 3 paixões que se interligam, por mais que pareçam essas ligações improváveis. Portanto, vamos dar início dela à contextualização da nossa cor de essência laranja. Então, quem são os nossos laranjas? Quem são? Os nossos laranjas trazem, e já falámos disso a semana passada, não vou repetir, trazem toda aquela energia, aquela vitalidade do vermelho, eles herdam muito disso. Só que o nosso laranja já tem o amarelinho à mistura, não é? E vamos falar do amarelinho daqui a 15 dias, portanto não vamos muito por aí, mas o laranja é uma cor composta e, portanto, ele vai buscar aqui de um e do outro, ele vai beber isto. E claro que ele indo beber a um emocional e a um mental, está-se mesmo a ver a confusão que isto vai dar, não é? O laranja é uma cor composta, portanto é uma energia composta. Os laranjas são, acima de tudo, extremamente sociáveis. O laranja é e realiza-se nas inter-relações, nas interações. O laranja é todo para o outro, o laranja é o cooperante, o laranja é o que precisa do trabalho em equipa, ele precisa do outro. E é no outro que ele se encontra, que ele se descobre e que ele cresce, porque é na relação com o outro que ele aprende, é na interação com o outro. Os laranjas são pessoas muito voltadas para os grupos, e para os grupos em áreas muito distintas. Eu posso dizer-vos que os grandes chefes de cozinha em termos mundiais têm essência de vida laranja. Mas o mundo do espetáculo também tem fundamentalmente energia laranja. São pessoas que têm um self laranja. Porque o laranja é isto, o laranja é um bem disposto, é um jovial, ele tem uma energia muito divertida, os laranjas são muito divertidos. E são muito dados aos outros. Claro que entramos logo aqui também, se é dado aos outros, a questão da justiça, da injustiça e da lealdade. O laranja é aquele que vai saltar para a arena se alguém estiver a ser injustiçado. Porque o laranja não se porta. E, portanto, temos aqui, ainda que eu não seja laranja, mas o laranja é muito o mediador, o assistente social, o chapitou, né? Toda aquela energia divertida da animação, os animadores socioculturais e todo o mundo do espetáculo de uma forma em geral. Portanto, o laranja é um sujeito de palco, basicamente. Ok. Eu acho que tenho aí material para pegar já nessa tua intervenção, mas antes disso gostava de pedir à Figas que explicasse um bocadinho, porque vou colocar a lista de materiais, não é? Vamos divulgar então a lista de materiais que é necessária e então ela vai já explicar porque é que precisam destes materiais e o que é que vão passar por fazer hoje, não é? Aqui nos trabalhos. Antes disso, boa noite à avó Filomena. Boa noite à Cristina e boa noite à Telma que nos traga com mimos todas as vezes. Então, a minha avó, olá avó, bem-vinda. Espero que gostes. A Telma, que cá temos. Olá, Telma, trio fantástico, muito obrigada. Realmente vocês estragam-nos com mimos. E a Cristina Couto, olá, Cristina, bem-vinda. Será que vocês vão encontrar a vossa cor hoje? Lembrando, antes da Figas passar à explicação dos materiais, lembrando que quanto mais vocês interagirem connosco, mais possível será receberem uma mega surpresa daqui a algum tempo. Não se esqueçam, interajam, partilhem, façam tudo o que puderem, porque as surpresas estão aí. Pois bem, hoje que falamos do laranja, não podia deixar de ser, e aqui está o que vamos fazer. Uma flor com papel crepe, é o que vocês vão precisar, cerca de uma tirinha de 25 centímetros neste sentido de papel crepe por mais ou menos 6 centímetros, e atenção que o papel crepe tem uma particularidade que é estica, certo? Ele abre, é elástico num sentido apenas, portanto, os 25 centímetros são no sentido de que abre o papel. Depois precisamos de mais ou menos 20, 25 centímetros de linha de cozer e
um fiozinho, um aramezinho de florista, ou um arame qualquer, um clipe, se tiverem aí, também dá. Como sempre, eu arranjo sempre uma alternativa, não é? Se não tiverem linha de cozer, podem usar fita cola, um cordel, qualquer coisa assim. Agora, papel crepe, talvez tentem com outro papel qualquer, mas o efeito não será o mesmo. Como sempre, é possível, não fica igual, mas desenrascamos. Desde que hoje o papel seja laranja. Se não têm papel laranja, já sabem o que têm que fazer. Juntam corante alimentar amarelo com meia gota de encarnado e farão laranja. Metem em cima do leite com um pedaço de detergente da louça, tocam com o palito e depois fazem uma explosão de cores apenas laranja e transformam um papel branco em papel laranja. Há sempre uma solução para tudo. Não igual, mas semelhante. Esta criativa. Bom, mas lá está a combinação das essências que a Adélia falava há pouco, não é? Também na combinação das cores, isso se vai traduzir. Portanto, é giro estarmos a fazer este paralelismo. Então, a Telma diz, vindo de vocês tudo pode acontecer. É mesmo isso que nós queremos que vocês mantenham em mente, é que tudo pode acontecer, exatamente. E temos aqui um comentário que é, laranja é a cor da psicologia. Sim, eu vi. A Ana escreveu isso. E eu achei muito, muito curioso, eu gostava de pegar isso. Na verdade, o que é que faz um psicólogo? Ele interage com o outro. O psicólogo é profissional na presença do outro, porque ninguém é juiz em causa própria. Porque esta coisa da autopsicologia, do auto-coaching, do autoterapeuta, tem muito que se lhe diga até certo ponto, sim, claro, porque o conhecimento enriquece-nos, e enriquece-nos enquanto pessoas, e quando aprendemos, e quando experienciamos, aprendemos e crescemos, mas sim, o laranja é a cor da psicologia, e as cores, curiosamente, as cores dos cursos têm muito que ver com a essência do próprio curso, sim. Aliás, o marketing, ninguém usa tanto a cor, tirando eu, não é? Como o marketing. Laranja é a cor da vitamina C, diz o nosso António. Verdade. Vitamina C é fundamental para o sistema imunológico, não é? C e D e por aí vamos. Muito bem. Então, pegando aqui, já numa deixa que tu usaste, Adélia, permite-me colocar-te aqui uma questão que é, se são seres sociais, se são seres que precisam do outro, são seres comunicativos. São seres muito comunicativos, muito. No entanto, a comunicação enquanto profissão não é propriamente o palco deles, ok? Porque eles não é comunicar por comunicar, eles têm a intenção no outro, o foco no outro. Ok, então e esse foco no outro, portanto, são pessoas que são naturalmente empáticas? São naturalmente empáticas, eles conectam-se muito facilmente, tanto com o outro enquanto indivíduo, como com os grupos, o outro enquanto um grupo que ele tem à frente, ele gosta disto, isto é o aquário, não é? Não só de um para um, mas dele para um grupo, e é muito curioso, porque o laranja consegue olhar para um grupo vendo cada um. Okay? O um não é o grupo, o grupo é constituído por vários uns e ele consegue esta conexão e ele consegue captar cada um e nisto ele faz uma conjugação, um malabarismo, recorrendo aqui, e porque a laranja é uma analogia do espetáculo, ele consegue fazer aqui um malabarismo e consegue fazer uma montagem de forma a chegar ao outro, com o objetivo, porque ele tem sempre um objetivo nesta interação, que é deixar o outro melhor, ok? Eles têm uma energia muito divertida e muito amorosa, muito cooperante. Portanto, o outro, quando sai do pé de mim, ele tem que sair melhor do que quando chegou. O laranja é muito isto. Que giro, muito giro. Então isso é sempre a prioridade deles na interação com o outro, vai ser sempre o bem-estar do outro lado, não é? A mensagem que temos aqui. Posso referir que isso, mais ou menos uma analogia, será o laranja funciona para o sistema imunitário do outro. Sem dúvida alguma. E já que falamos em saúde, e claro que sim, e estamos numa altura em que este é um tema, eu já não sei se preferido ou despreferido de cada um, tendo em conta a realidade que vivemos, mas é muito importante isso, e não nos podemos esquecer que o nosso sistema imunitário é reforçado fundamentalmente por emoções positivas, ok? E nós não somos
nenhum de nós é, na sua plenitude, sozinho. Porque nós sozinhos seríamos um Tarzan, seríamos um primata. Porque nós crescemos, nós aprendemos, tudo o que nós sabemos é em relação com o outro. E aí também esta ferramenta é tão importante, não só como o autoconhecimento, mas o conhecimento mais profundo do outro. Mas nós, enquanto seres humanos, tudo o que nós sabemos, tudo o que nós somos é na inter-relação com o outro. Porque eu aprendo a linguagem com o outro, eu aprendo a usar os utensílios com o outro, é no exemplo. A educação trabalha muito isto, não é? E a parentalidade consciente trabalha muito isto. E o laranja tem muito isto, que é eu existo no e com o outro. Cristina Couto, se queres saber a tua cor, basta contactar-me, qualquer das minhas redes sociais, essa é a minha especialidade e, portanto, eu estou cá para isso, está bem? Além disso, a nossa querida Adélia tem um programa. Sim, eu tenho um programa. Uma informação completa relativamente à cor, ao vosso self, e ela, melhor do que ninguém, poderá explicar. Sim. Eu achei muita piada. Este comentário caiu na altura que estavas a falar da parentalidade consciente, não é, Ali? Exatamente, porque nada acontece por acaso e as sincronicidades são uma coisa fantástica. Eu costumo dizer, quando nós abrimos uma brecha para espreitar como é que funcionam as sincronicidades, é como fazer um furinho numa barragem, não é? Que vem uma avalanche por ali fora. E, portanto, sim, mas referindo isso, eu tenho um programa, chama-se Colors of Self, e no próximo mês vai andar por aí algumas novidades acerca disto. É um programa completo em que vamos trabalhar, vamos aprender as 9 Colors of Self, e sim, e vão aprender a calcular a vossa, a de quem quiser, e garantidamente estão aqui pessoas que já tiveram experiência, em 20 segundos vocês acedem às principais características de qualquer pessoa que vocês queiram. Às vezes até em menos, diria eu, não é? Verdade, Figas, verdade. Às vezes até em menos, sim. Vamos deixar aqui o link da página da Adélia, já que há interesse em consultar isso também. Façam o favor de ir lá ver o trabalho dela. E já agora dizer que neste Colors of Self é capaz de aparecer lá algumas surpresas depois de algumas outras pessoas que vocês também conhecem. Só para deixar assim, depois logo vemos como é que isto vai. Só para falar em sincronicidades e coisas, não sei. Precisamente. Olá, pai, bem-vindo. Senhor Francisco, não, desculpem. Eu sei, tens uma resposta. Espera aí, eu sei, tens uma resposta. Mas Andreia diz, por isso é que sou professora, onde me realizo quando os meus alunos conseguem aprender. E eu gostava de dizer exatamente que a sensação que dá quando tu descreves o laranja é que é uma pessoa inspiradora, não é? Para os grupos e para os outros. Ok. E depois tenho aqui outra questão que vou deixar aqui em pausa. Vamos então uma pessoa inspiradora e tem uma particularidade que é, quando lhe é pedida opinião, toda a gente sabe que vai sair dali uma opinião absolutamente sincera. E toda a gente sabe que o laranja vê o melhor dos dois lados. Não é o melhor dos dois mundos. Ele é um mediador inato. Isto é uma coisa que vem com ele. Mas ele consegue extrair, numa discussão ou num conflito, ele consegue extrair o melhor de cada um dos lados. E ele oferece o equilíbrio disto. E, portanto, sim, altamente inspirador. E por essa harmonia, não é? Sim, exatamente. Okay. Então, vamos dar a resposta ao Francisco Chaló, que na semana... colocou aqui um desafio à Adélia. A semana passada deixou-me aqui com uma senhora de peso nas mãos, não é? Sem eu saber a cor dela, mas eu disse, eu não sei, mas eu vou saber. E já sei, Sr. Francisco, não é laranja, é uma outra que vamos falar depois lá mais à frente. Então, mas só para manter por cá mais uns quantos episódios. A pergunta era se a Angela Merkel era vermelho, de essência, não é? Ou se só vestia vermelho. Ou se só vestia vermelho. Então, como ela costuma vestir muitas vezes vermelho, o meu pai deixou aqui a questão de se ela seria vermelho de essência. E a Adélia foi estudar, não é? Porque bom desafio é este. Não sei, mas vou descobrir. E a Adélia foi descobrir. E na realidade não é vermelho, mas também não é laranja. Portanto, não vamos desvendar qual é a cor das pessoas hoje. Vai ficar lá mais para a frente, mas não é vermelho. Ela apenas usa vermelho. E isso também tem um porquê, não é, Adélia? Que nós tem. Um dos assuntos que abordamos no dito programa que estávamos a falar é precisamente a cor nas roupas. Eu posso escolher a cor
que visto em função do objetivo que eu quero atingir. Eu posso escolher a cor na decoração dependendo do tipo de trabalho que eu quero fazer naquela divisão. Sim. E acho que em termos de comunicação podemos puxar isto também em termos de receptor e em termos de emissor, não é? Seguramente. E até em termos de canal. Porque, na verdade, a cor vai ser o canal, não é? Exatamente. Porque a questão de o que é que eu emito pode ser uma mensagem que eu estou a emitir através dessa cor, não é? Mas eu quero também que o meu receptor receba uma determinada mensagem. E a cor também pode ser esse veículo, não é? Então isso é muito interessante. A cor é basicamente o veículo de ligação, é o link. Sim. Exatamente. Então temos aqui já uma questão também do Francisco Chaló. Então, o laranja é aquele que mais problemas tem em resolver os seus problemas? Sim! Sim! Assim, dito por um vermelho, sim, perentoriamente. Chegamos a um dos pontos de desafio dos laranjas, que é dizer não. O laranja não sabe fazer isto. Não. Tranquilamente. Não. Hoje não. Agora não. Não. O laranja não sabe fazer isto. O grande desafio do laranja é dizer não, seja a quem for, porque ele está sempre disponível para os outros. Portanto, e como está tão disponível para os outros, interessa-lhe tanto, uma das palavras-chave do laranja é o prazer. Mas ele encontra este prazer a dar prazer ao outro, a resolver para o outro, a proporcionar ao outro. No entanto, o laranja tem uma coisa muito interessante que é um laranja vai defender até à última gota, até à última instância, que toda a gente tem direito a ser aquilo que quiser, desde que não prejudique ninguém. Okay. E ele vai defender, seja quem for, que queira ser o que quer que seja e que não esteja a prejudicar ninguém. Portanto, sim, o grande desafio para os laranjas é dizerem não, agora sou eu, porque ele é sempre ele e o outro. Sim. Então, nessa base, se o desafio é dizer que não, um laranja vai ter dificuldade em compreender que dizer que não ao outro é dizer sim a si mesmo. Exatamente. Exatamente. E é assim, o laranja aprende como qualquer outra pessoa, e aprende mais rapidamente se tiver consciência que essa é uma dificuldade, mas para um laranja o automático é o sim. A Cristina sabe. Adoro. Quem sabe, quem sabe. E vai começar, né? E vai começar. Nós todas as pessoas vamos ter estas ideias. As adivinhas. Deviam ir escrevendo num caderninho, isto é uma sugestão, um caderninho de cores. Vocês vão ouvindo a cada 15 dias uma cor. E vocês vão associando de cada cor qual é a característica que vocês têm. No dia em que vocês acharem que as têm todas, aí sim, talvez seja a vossa cor. E quem sabe, até pode não ser. Adélia! Por que é que tu dizes essas coisas? Mas eu podia dizer porque é para isso que me pagam, mas na verdade não pagam. Não é? Olha, Adélia, a Cristina tinha dito também, as cores também é bom para os pais. As cores são ótimas para os pais. Aliás, os pais, eu faço consultoria em cor também e posso partilhar convosco uma experiência muito interessante de um casal com uma criança pequena e mudaram de casa. A criança ainda não tinha 1 ano, à volta de 1 ano e meio, se calhar entre 1 e os 2 anos. E eles estavam assim numa fase brilhante e mudaram de casa na altura do verão e, portanto, o que é que eles se lembraram de fazer? Vamos pôr uma cor assim, xará, uma cor luminosa. Então pintaram a parede do fundo do quarto de amarelo. Pronto. E recorreram a mim, não foi pela cor, recorreram enquanto coach, enquanto terapeuta, porque a criança não dorme. Está ativa e não consegue adormecer e passa pelas brasas, mas não tem sono profundo. E até nós temos dificuldade em ter um sono tranquilo, um sono profundo. Bom, lá andámos a investigar aquilo tudo e até que chegou à grande pergunta, não é, Ana Toscano, o que é que mudou? Não é? Se toda a gente dormia tranquilamente, o que é que mudou agora? Nós mudámos de casa e mudámos as cores. Para tudo. Como eu sempre digo, né? Para tudo. E as antenas? Tim, cores. Os meus cogumelos logo aqui, tá bem? Os meus cogumelos a saltar. Para tudo, mudaram a cor, o que é que vocês mudaram e que cor é que tem? Mas está a agir, porque está branco, está muito luminoso, mas
parede amarela ao fundo. E eu, parede amarela ao fundo. Ninguém dorme a olhar para amarelo. E fica a dica, ninguém dorme a olhar para amarelo, falamos disto na próxima semana, porque o amarelo não é hoje, mas isto é só um exemplo. É só daqui a 15 dias. No próximo episódio. Ninguém dorme a olhar para amarelo. Ok? Agora, voltando aos laranjas, os laranjas têm uma outra particularidade que é, os laranjas têm fome emocional. Eu nunca conheci nenhum laranja que não tivesse fome emocional. E isto porquê? Um outro grande desafio para os laranjas é a estabilidade emocional. Eles são naturalmente instáveis emocionalmente. Ou seja, eles trazem aqui todas as emoções a fervilhar, não é? Eles vão buscar aquelas emoções todas ao vermelho, mas depois eles misturam já com o lado mental, com o lado lógico e racional do amarelo. Então, eles são muito instáveis em termos emocionais, ok? E este é o grande desafio deles. E ligado a isto surge a fome emocional. Um laranja sob stress, sob pressão, ou come em demasia, ou deixa de comer. Dica para os laranjas e quando isto acontece. Se comerem em excesso, passem a colocar a comida numa base azul, ok? Um prato azul, um tabuleiro azul, uma toalha azul. Não tenham laranja nem vermelho nas vossas cozinhas ou nas vossas salas, nos sítios onde comem, ok? E se comerem de mais, usem azul. Se comerem de menos, usem laranja. Ok? Equilibrem-se, está bem? Vânia, boa noite, bem-vinda. Como assim? Deixa-me só fazer aqui um comentário que passou aí, que é bom para os pais. Claro que é bom para os pais. É muito bom para os pais. Não só para conhecerem melhor e para chegarem melhor na comunicação àquela criança, como até... Desculpa. O António é muito bom. Este António é impagável. É a terceira vez que eu digo isto hoje. Opa. Não há hipótese. António, precisas de ajuda, mas é para isso que nós cá estamos. Respira e relaxa. Adélia, deixa-me só interromper-te já agora, porque isto agora é que geraste uma curiosidade, não é? Portanto, o meu filho tem tendência a comer demais, a minha filha a comer de menos. Eu tenho uma parede laranja, faço o quê? Ponho uma numa sala com azul e outra numa sala laranja? Não, jogas com prato e tabuleiros ou toalhas. Porque é o que está na base da comida. Eu suponho que os teus filhos de costas para a parede. Sim, é outra solução. Muito bom! Pois eles de frente um para o outro. Ela tem que ser virada para a parede, não é? Ela está mesmo ao lado e mesmo assim não come. Portanto, talvez. Vânia, bem-vinda. Não perdeste nada, nunca perdes nada, estás muito a tempo. Exatamente. Tudo, diz o António. É para isso que nós cá estamos, é para ajudar. As gravações estão disponíveis ainda, portanto, quem não viu o início depois pode ir ver, Vânia, sem problema nenhum, está bem? Nós hoje até partilhámos um genérico e tudo. Vale a pena ver esta entrada hoje, vale a pena. Vale sempre a nossa entrada e a nossa saída. Vocês já sabem que connosco é sempre. Surpresas atrás disso. Nunca se sabe, na realidade nunca se sabe o que é que vai sair daqui, portanto é melhor virem de 15 em 15 dias mesmo para verem o que é que vai sair. Olá, Fátima. Olá, Fátima, boa noite, bem-vinda. Olá, Fátima. Entretanto, mais um miminho, que é da Ana Ferraz. Olá, Ana, bem-vinda. Ai, Ana, que saudades, pois. Pois é. E mais aqui um comentário antes da Figas passar à explicação do que é que se vai fazer com os materiais, não é? É, sim, senhora. Pois é. Já passou meia hora, ainda não tinha dado conta. O António está a resumir para a Vânia, reparem. Olhem o António. A Vânia, não durmas com uma parede amarela, ficas com insónia. Olha o conhecimento a circular. É isto que eu digo, o conhecimento só tem utilidade se circular, se chegar às pessoas. É isso mesmo. É isso. Boa noite, boa noite, bem-vinda. Ana, é esse o nosso motivo para nos termos neste formato, é mesmo que se aprenda e que com boa disposição, com leveza, com tranquilidade,
mas sempre a partilharmos paixões e conhecimento, como dizia lá no nosso genérico. A Vânia diz que vai ver a gravação. Boa, faz isso. E a Cristina tem aqui mais um comentário. As crianças expressam muito o que sentem através do desenho e interpretamos pelas cores. Precisamente. Aliás, a própria publicidade faz isso. A publicidade apanha-nos em termos neurológicos, porque a cor tem uma representação e ativa diferentes, cada cor ativa uma parte diferente do nosso cérebro e, portanto, ativa uma frequência diferente, uma percepção diferente, uma emoção diferente, e a publicidade usa e abusa da cor sobre nós e nós, subliminarmente, nós embarcamos em tudo. Vou colocar um pause nesta questão da publicidade, ainda bem que tocaste nesse tema, que era uma pergunta que eu tinha para ti relativamente ao marketing e à publicidade e à utilização da cor laranja nesses fins, mas vamos deixar isso a cozinhar. Vou guardar os vossos comentários daqui a pouco. Algumas mudanças estão a surgir, sim. E vamos deixar aqui a Figas explicar então como é que vocês podem construir a vossa flor de papel crepe. Ou, para a nossa Ana Ferraz, uma flor de papel crepe gigante que pode ser feita para uma noiva. Ou para mas para uma noiva pode ser um buquê. Ora, então é assim, 25 centímetros de papel crepe, certo? Elas desaparecem sempre nesta altura que é para vocês verem. Nós estamos aqui, é só para te mostrar bem. Então, o papel crepe tem esta marcazinha e a parte saliente para fora, vocês deixam-na e vão virar uns 2 centímetros para o outro lado, certo? Isto hoje necessita, eu até vou pôr aqui o meu telemóvel a filmar. A Ana Ferraz diz, adoro, olha, vamos ter mais noivas com flores de papel crepe nos próximos tempos. Sónia Campos Aires, bem-vinda, boa noite. Olá, Soninha. Então, dobramos neste sentido, como vocês estão a ver, portanto, está aqui o rebordozinho saliente e vira-se exatamente pelo rebordo. Agora vem o fechar, um rebuçado, que é exatamente fazer isto. Perceberam? É torcer, é isso? Este lado ficou assim, portanto, vocês pegam no papel e fazem isto. Torcer. Torcem, exatamente. Vão torcer o pipo à flor, não é? Seguram aqui com o polegar direito e nesta ponta então a segurar, torcem e permitem que ela faça esta ondulação. E agora, muito simplesmente, é só fazer o mesmo até... E dado que o laranja tem a instabilidade emocional, quando estiver irritado ou com raiva, pode sempre fazer rosas. Vai torcendo e alivia ali. Muito bom. A Ferraz vai... Gestão de stress. Portanto, como vê, está tudo viradinho. E agora, começam do lado em que estava aquela dobrazinha, começam a pegar assim e a enrolar só. É só isto que têm que fazer, como se fosse um buquê, mais ou menos. Ela então, diz sempre, eu continuo impressionada como é que nas tuas mãos é sempre tudo tão fácil. Olha, nós não nos estávamos a ver e reparem bem que nós começámos a falar da mesma coisa ao mesmo tempo. Eu ia dizer exatamente isso. Ela diz sempre, é só fazerem, é muito simples. Fazem é tudo só. É só enrolar. Exato. É só enrolar, vocês já sabem. É só enrolar e nós já estamos todos enrolados. Enroladinho a flor. Agora, para que se segure isto, cortamos os 20 a 25 centímetros de linha normal. A Sónia diz, até parece simples. Feito pela Figas parece. E vamos segurar com força para apertar o mais possível o... Olha, adoro. Vou sair para 2021 em Freixeira. Vai tudo só dar um nó. Oi? Vê? Um nó com uma linha de cozer é o que está a ser mais difícil para mim. Bendito artrite. Não estamos a ver. Tu a dares o nó, por isso está tudo tranquilo. Já está. Não, é só dar um nó. Um nó simples. Pronto. Está a ver? Eu dei um nó.
E agora corta-se e temos a florinha feita. Então agora é assim, se quiserem, é claro. Completamente, Amélia, concordo contigo, é o as da criatividade. Completamente. Ora, aqui está. Porquê o arame? O aramezinho é só enfiá-lo aqui dentro. E agora, porquê o arame? Porque se tiverem uma esponja das floristas, por exemplo, vocês colocam uma esponja no centro de um cestinho e vão espetando os arames e fazem um arranjo completo com as flores. Se não tiverem, fazem só isto, penduram assim e usam uma esponja da louça da cozinha. Põem aqui assim de lado. A outra forma que têm é um cestinho pequenino, umas pedrinhas cá embaixo e, como veem, temos um mini presente fofinho, não é? Uma coisa simples, coisas pequenas que são um miminho bonito para dar. Olha, isso é giro para o Domingo de Ramos. Isto é giro para colocar. Antigamente faziam-se ramos para colocar no pulso também. Olha, portanto, sim. Pois, isso já tem uns anitos já. Com uma caixinha de acetato e umas bolinhas de esferovite, mete-se o cestinho cá dentro e tem um presentezinho engraçado. Pequenas coisas, grandes memórias. Isso mesmo. Boa noite, Débora. Bem-vinda. Já disse que sou toda a favor de... Olha, fiquei com o arame enfiado na orelha. Toda a favor de... Podia ser pior. Sim, de utilizar as coisas e fazer coisas pequeninas. Vocês, agora, época de confinamento, é para onde devemos estar a caminhar novamente, não é? E então acho que devem aproveitar o verão para começar a fazer os presentes de inverno para o Natal. Portanto, para aquelas pessoas que são conhecidas, para aqueles presentes de surpresa, de quando nos aparece alguém em casa, não tenho nada para lhe dar, que nos trouxeram, tenham assim um miminho, uma coisa pequenina, mas que faz a diferença. E depois, se juntarem uma mensagem especial, como é óbvio, a mensagem, o embrulho e uma coisa pequenina transforma-se numa coisa grande e cheia de sentimento. E é isto. As nossas florinhas que podem tornar-se, como eu disse, se tivermos várias, vou só dar um exemplo, podemos transformar com... Olha, nós três outra vez. Olha. Sem querer! Sem querer. Se quiserem, transformam num buquê, com 2 cores, com 3 cores. Isso aí depois já é o vosso critério, como é óbvio. Muito bem, então vou, como tinha prometido aqui aos comentários, que temos aqui uma grande panóplia de paredes. Interromper, desculpa que eu sou sempre assim. É que eu vi a Sónia Camposeiro. Claro que podemos aromatizar, podemos colocar um sabor, como? Com um pedaço de pastinha doce, fazem um lacinho e colocam lá para dar sabor. Podemos colocar um guizinho e dar som. Podemos sempre, como deveriam, e podem saber, no meu programa, podemos sempre adicionar os 5 sentidos a qualquer presente. Então, e falando do teu programa, conta lá qual é que é o teu programa e qual é que é o método para as pessoas perceberem porque é que tu dás sempre tantas coisas de opção. Diz lá. Pois, o meu programa é o Criativa-te e nele eu ajudo pessoas a resgatarem a sua criatividade e pessoas que julgam que não sabem ou que não têm jeito para fazer nada à mão. Portanto, primeiro vamos resgatar a criatividade delas porque toda a gente nasce criativo. Depois disso, são levados passo a passo de forma a que fiquem com tudo na manga, por assim dizer, não é? Para que conheçam os meios, já estou cansada de falar. Os suportes, as ligações, tudo o que é necessário para que depois consigam chegar ao fim e saber qual é o objetivo do que querem, o que é que têm em casa, aquilo que lhes falta e de que forma vão arranjar aquilo que lhes falta.
Além disso, aplicam o método ETRA, que foi um método que eu criei, que é numa bola transparente, claro que dá. Ana nunca tinha pensado nisso. Claro que não. Pois é, então o método é experimenta toda a regra e ausenta-te, ou seja, sai fora da caixa. Isto significa o quê? Que o Creativa também tem por base ser sustentável, portanto, por isso é que é importante que, primeiro, saibam aquilo que querem, depois olhem à vossa volta para saberem, dentro da vossa casa ou do vosso espaço, aquilo que têm que possam utilizar para chegar ao vosso objetivo. Aquilo que não têm, vão reconhecer de que forma é que podem ultrapassar esse pequeno obstáculo e substituir. Por isso é que substituir ou efetivamente comprar, porque também não há milagres, não é? Reutilizar, mas também não se consegue tudo. Mas... Não digas isso, eu vou partilhar que eu fiz o Creativa-te e ao longo do curso todo eu fui exatamente a personificação deste método, estão a ver? Então era preciso, não tenho nada disso em casa, e agora o que é que eu faço à minha vida? E ela, então faz isto e faz aquilo, e depois eram 30 opções, por isso é que eu disse que para ela partilhar, que eu acho que é mesmo interessante do curso, é isso, é que ela vai sempre buscar a solução, como há pouco ela fazia com o papel laranja, então era essa partilha que eu queria fazer, porque efetivamente é capaz de fazer estas pequenas coisas que nós dizemos que é tudo, parece simples nas mãos dela, e é verdade, e na realidade ela depois oferece alternativas para fazer sem ser com os materiais todos XPT e etc, portanto acho que isso é muito interessante. Figas, vamos responder aos comentários das pessoas sobre as paredes, que eu tenho que passar a palavra à dela, para ela apoiar aqui no touro pelos cornos, como se costuma dizer. António, eu tenho paredes brancas e tenho insónias na mesma. Não. Diz a Vânia. O branco. A Amélia diz, espera aí, que assim respondes a todos. A Amélia diz, e quem se lembra de pintar uma parede amarela? Há muitos pais que pintam paredes amarelas clarinhas. Ao contrário... Calma, vocês tenham calma, porque eu vou-vos passar os comentários todos. Que isto mas eu respondo a uma de cada vez, senão vão dizer que eu me esqueci de alguém, porque eu vou mesmo esquecer-me de alguém, não é? Não tem mal, porque tu respondes no total e resumes a questão das paredes, que eu sei que já te conheço. Diz, Amélia, talvez resulte na Finlândia, diz o António. Não, isto é muito bom, mas tudo seguido tem mais piada, estão a ver? A Amélia responde, António, eu estou a gostar destas conversas. António, sim, nas longas noites da Finlândia poderá ser muito bom. Deve resultar, diz o António. Diz a Sónia que em várias escolas as paredes são amarelas. Sónia, na escola é importante que sejam. Sim. Estão a ver como isto muda? Olha, olha, desculpem. Espera, é importante para se manterem acordados. E qual é a cor da concentração? Porque é importante estarem concentrados. Deixa a dela responder aos comentários, ela depois diz isso. Eu sou apressada. O laranja tem questão com as emoções, como eu já tinha dito. E, portanto, eu não vou responder aos amarelos, porque depois não é a cor amarela. Boa? Senão ficamos sem material para o próximo programa. Salve seja, que no material aqui não falta. Não. Eu acho que nós andávamos aqui 10 anos e não se conseguia dizer tudo relativamente à cor. Mas hoje, a verdade é que hoje a cor é laranja e, portanto, não vamos aqui fazer confusões. Amarelo é o próximo episódio. Voltem a colocar estas questões relativamente ao amarelo, se quiserem as respostas, no episódio da cor amarelo, porque senão o que é laranja fica por dizer, está bem? Pronto, então. Assim levaram uma reguada. Só temos a pergunta de qual é a cor para se dormir bem. É laranja? Não é laranja, portanto, não é para este episódio, é isso? Depende, António, para ti eu recomendo pêssego, okay. Mas pêssego. Porque o laranja pêssego tem um efeito positivo para os adultos. Atenção, mas aqui vemos a influência do que é conhecermos a cor de essência da pessoa que está do outro lado, não é? Neste caso, e já partilhámos no primeiro episódio, portanto, sim. O António é vermelho, de cor de essência, e, portanto, para pessoas que tenham vermelho de cor de essência, ok, a Adélia está a sugerir que para dormir bem pode ser um laranja pêssego. Para todas as pessoas que queiram divertir, para todas as pessoas que queiram sentir-se bem durante a noite, podem usar o laranja pêssego.
Estou a adorar a tua expressão facial. Porque eu sempre isto bem. Porque eu tenho que me lembrar que, apesar da hora em que estamos em direto, isto vai ficar gravado e, portanto, ficando gravado, compreendo. Temos que adequar a nossa comunicação, não é? Precisamente. Mas, como a comunicação verbal é para aí 10%, basta a minha expressão para toda a gente já ficar a perceber do que é que eu estou a falar, não é verdade? Exatamente. Alguém está a perguntar que cor é esta do laranja pêssego? Esta? Mas é mesmo, é essa. É uma cor? É. Bom, atenção com o gesto. Atenção com o gesto, a posição. Ai, temos a avó Filomena aqui. O gesto, a posição tem tudo a ver, não é? Para a comunicação, portanto, cuidado com as comunicações disto, não é? Nós comunicamos muito mais pela tonalidade e pela expressão do que por aquilo que dizemos. Exatamente. E, portanto, basta aqui. Laranja pêssego é exatamente isso, é uma mistura de laranja com laivos de rosa. É a cor do pêssego, é mesmo pêssego. Sónia, eu tenho que te responder a isso, Soninha querida. Já houve pessoas que me ouviram dizer isso. Salmão é peixe, minha querida. Salmão não é cor, é peixe. Ok? Muito bom. E não me venham com os tons de pastel, porque eu conheço o pastel de bacalhau, o pastel de nata, o pastel de feijão, mas não conheço o pastel de cor. Pronto, está respondido. Assim, bem ao vermelho, bem direto. Ainda sobre as paredes, a questão da parede pêssego funciona então para qualquer cor, é isso? Sim, depende das idades, Sónia. Depende das idades. Eu dizia-vos então de brincadeira, mas agora muito a sério. Não há cor certa, não há cor errada. Eu tenho que ter atenção à minha vibração e o objetivo. Ok? Eu dei aquele exemplo porque é real, foi uma situação que me aconteceu. Não significa que resulte para toda a gente, está bem? Agora, importante é porque é que eu não estou a dormir. E surgiu a questão da cor no meio desta investigação. Naquele caso foi esta. Eu tive outros processos em que não tinha nada a ver com a cor, tinha que ver com outras questões. Exato. Agora, se precisarem de ajuda para descobrir isso, toda a gente sabe, eu sou life coach, a Ana Toscana é life coach, é uma das nossas especialidades, é ajudar pessoas a descobrirem-se e a viverem com mais qualidade e com mais autenticidade. E, portanto, disponham, está bem? Já temos mais uma coincidência. Vocês as duas são live coach, eu sou só live criativa. É o seguinte. Bom, e mais uma vez, relações improváveis, ou se calhar, nem tanto. Ou não. Então, antes de nós terminarmos, e porque já estamos aqui quase a chegar ao fim, infelizmente, porque tínhamos muita coisa para conversar, íamos falar da questão da publicidade. Diz. Eu preciso só dizer uma coisa, só para resumir o laranja, antes de entrarmos nessa questão que é bastante pertinente, que é a vida dos laranjas funciona como a lua. Os laranjas são luas, basicamente. Aliás, a gente olha para um laranja e vê logo que é uma lua, não é? Tem ciclos? Tem ciclos, exatamente. Os laranjas têm ciclos emocionais e, portanto, a coisa está... O laranja retrai-se, não é? E está em lua nova, mas depois há qualquer coisa ali que começa a crescer e vai-se expandindo porque ele é jovial e é vigoroso e é cooperante. E temos uma lua cheia que é uma coisa fantástica de se ter por perto. E depois ele esgota-se nisto porque não diz não a ninguém e depois normalmente a vida obriga-o a parar e ele decresce e vai para a lua nova outra vez. E não se esqueçam que a lua rege os oceanos e, portanto, a grande compensação para um laranja é a água. Ok? Porque eu fico... Deixo sempre esta dica. Sim. E agora vamos onde tu quiseres. Vamos para a publicidade? Vamos falar. Começamos pela comida, pela louça, pelas paredes, tudo. pela cor do quarto. Há espaço para tudo. Então ia eu perguntar, porque, e para quem faz páginas de venda, que temos aqui algumas pessoas que estão agora nessa área, nas landing pages, quem
subscreve também essas partes, não é? Tem visto uma evolução, e porque antes se usava muito a questão do vermelho, e tu já explicaste na essência do vermelho, que era a questão da urgência, da ação, e hoje em dia vemos uma mudança disso, uma migração do vermelho para o laranja. E aquilo que eu interpreto em termos de comunicação de mensagem é que o vermelho ficou muito associado à questão do proibido e do urgente e do comprar e já, não é? E começou a ser um bocadinho viciada essa mensagem, tanto que eles foram para uma cor que é também quente, não é? E que há de ter alguns lives, como tu também já disseste, que é uma essência combinada, mas ter esta questão de a substituição ser por causa disso, para tentar quebrar esta rotina mental da recepção? Sim. Esta mudança não tem tanto que ver com o proibido, tem que ver com o facto das pessoas, do excesso de uso, porque reparem, se passarmos numa montra e virmos aqueles grandes letreiros saltos, aqui é tudo vermelho, aquilo é tudo vermelho. Porquê? Porque nós não conseguimos, neurologicamente, ficar indiferentes a um vermelho, a uma barra vermelha, o que quer que seja vermelho. Porque o vermelho impulsiona a ação, ele obriga-nos a agir. E por isso é preciso ter muito cuidado quanto de vermelho usamos nos ambientes, por exemplo. Ok? Porque, e esta transição do vermelho para o laranja tem que ver com duas cores. O vermelho ficou muito associado à compulsão, à compra, à paixão, né? O vermelho é paixão. Eu tenho urgência, e o vermelho ficou muito associado a isto. O laranja, apesar de ser ativo e apesar de ter... Na verdade, o laranja é uma... Eu estou aqui a estragar a vida a muita gente. Ajudo uns e desajudo outros. Paciência. As mensagens, eu não sei se vocês já ouviram falar das mensagens subliminares, que são aquelas que não se vê, não se ouvem, mas o nosso sistema capta e obedece, que o problema não é captar, o problema é obedecer às subliminares. E o laranja tem isto, o subliminar, ele tem o vermelho subliminar, e aquilo que mostra é o prazer, porque o laranja é prazeroso, é jovial, é solarengo também, é o sunset, e o sunset é prazeroso. Ele tem subliminarmente o vermelho e vai-te impulsionar à compra na mesma. Mas isso também é bom, porque o dinheiro também tem que circular, e as pessoas têm que adquirir conhecimento e crescimento e tudo. Pronto. Não, acho que aqui o que nós queremos também passar com isto, e porque eu queria concor, passa muito por esta parte. Desculpa, a sessão com as três, não é? Muito bom. Mas porque nós queríamos passar esta questão desta sinergia e dessa interação, destas questões que nós colocamos, desta conversa que nós trocamos aqui, também toca nestes pontos. E tu dizes que estragas a vida a algumas pessoas, não é estragar a vida, porque nós estamos a partilhar conhecimento exatamente por isso, não é? A mim toca-me essa parte da comunicação, é que mensagem é que manda, que mensagem é que eu quero que do outro lado recebam, porque é que as cores são usadas também nesse sentido, e quer dizer... É informação que, ao fim e ao cabo, já está disponível, digamos, de âmbito livre, porque hoje em dia também é difícil não estar, não é? Alguma coisa. Mas também temos esta questão das teorias. Há várias linhas, há várias análises com base em espectros diferentes, com base em contextos diferentes. E para quem estuda um bocadinho, para quem investiga ou faz formação nestas áreas, é muito importante nós pensarmos nisto, não é? Para mim, eu quando crio estas coisas, ou as comunicações nas redes sociais, está cá a nossa Sónia também para falar um bocadinho sobre isto, quando nós fazemos a questão dos estudos de cor, das marcas e etc, tudo isto, e eu sei que tu também fazes esse trabalho com a consultoria, não é? Sim. Que é a questão de nós estudarmos não só o que é que eu quero passar enquanto pessoa, enquanto profissional, mas também o que é que eu quero que as outras pessoas recebam. E aqui... Exatamente. Para mim, enquanto da especialista da área da comunicação, não é? O que eu vou pensar é sempre isto, é o que é que eu quero que do outro lado recebam. E acho que esta questão da cor pode ser muito interessante, daí a minha questão ter levado para aqui, porque acho que nós vemos muito, nós consumimos muitas coisas online atualmente, não é? Hoje mais ainda, e estas mensagens que estão subliminares, estas mensagens que estão por trás, também é importante nós termos conhecimento para também sabermos agir conscientemente quando estamos do outro lado, não é? Quando estamos a programar, transmitir isso a alguém. Sim. Entretanto... Ana, eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa que foi uma questão colocada e tu agora falaste disso, e na comunicação é muito importante, e deixar aqui um alerta. E relativamente ao salmão e ao pastel, cuidado com o branco, cuidado com o excesso de branco, porque agora está na moda, é clean, é tudo muito clean, é tudo muito branco, vocês não estão a transmitir nada.
O branco pigmento não tem energia, é impessoal, é vazio, é frio, é hospitalar, é... Cuidado com o branco. A Andreia diz, a nossa laranja aqui de serviço, diz, mas olha que durante o mesmo dia muda as luzes todas. Pois muda, e às vezes faz vários ciclos no mesmo dia. Sim. Ainda bem que foi a Andreia a dizer, que eu também não quero deixar as pessoas em pânico, não é? Vamos todos fugir dos laranjas que não sabemos em que lua é que ele está. Bom, e uma pergunta aqui do António, antes de respondermos a uma pergunta que já passou ali há algum tempo sobre a teoria da cor, mas temos aqui a do António que diz, então o vermelho catalisa o subliminar do laranja? Eu vi a da teoria da cor. A teoria da cor basicamente é a psicologia da cor. Isto está muito estudado. Isto está muito estudado em termos de vibração, de frequência energética de cada cor, já falámos disso no episódio anterior. Isto está muito estudado, o efeito da cor neurologicamente e emocionalmente. E o que é que isto produz em nós? Porque quando eu vejo uma cor, eu digo, apontamos para os olhos, temos esta ideia, mas não, a cor é processada cá dentro, cá atrás, cá dentro, num outro sistema, mas transmite informação ao cérebro que produz uma determinada hormona, que desencadeia uma determinada emoção, que alimenta aquela hormona e todo o nosso sistema é alterado. E é aqui que entra a cromoterapia, que é a cura pela cor, que é o equilíbrio ou o reequilíbrio dos estados emocionais através da vibração. Nós temos uma pessoa aqui a assistir, que é a Débora Romão, e que ela faz este trabalho. A Débora já fez umas 3 ou 4 formações comigo, e ela aplica isto no dia-a-dia dela, no dia-a-dia terapêutico, com resultados fantásticos. Ela passou a usar a cor como base e ela tem tido resultados fantásticos nos processos dela. Voltando ao António, ele quer saber, o vermelho catalisa o subliminar do laranja. O laranja é vermelho e amarelo, não é? Agora, o laranja tem muitas tonalidades, todas as cores têm, mas dependendo da tonalidade que se use, ele vai ser mais mental se for mais amarelo ou mais emocional, mais urgente se for mais vermelho. Basicamente é isto. Muito bem. E o António tem mais uma pergunta que diz, então um pintor quando usa determinadas cores tem uma carga simbólica e explicativa que pode ser interessante em termos de análise. Pode ser muito interessante. Ele pode não saber disso, mas por acaso eu conheço uma pessoa que não sabia que era vermelho e que pintava e que soube que era vermelho numa fase adulta da vida e quando olhou para as pinturas que fazia chegou à conclusão que ao longo da vida dele só usava tons quentes. Olha. Acho que respondi à tua pergunta, António. Olha. Adélia. Sou eu. Deixa-me fazer agora uma pergunta. Então, se a pessoa, por exemplo, para o seu quarto, achas que é indicado pintar o quarto com a sua cor de self? Colors of Self. Programa da Adélia Ribeiro, vamos trabalhar essas coisas todas. Aqui falamos de essência. Cor de essência. Pronto. Sim, cor de essência. Sobre ambientes, sobre roupas, sobre formas de comunicar com a cor. Sobre logotipos, sobre a cor energética daquele ano, sobre essas coisas todas. Sobre, para além da minha cor de self, da minha cor base, qual é a minha cor de persona, como é que eu me expresso, qual é a cor com que eu me coloco no mundo, essas coisas todas. E a Sónia diz, se analisarmos bem, por exemplo, a publicidade, Isso mesmo. A cor é muito utilizada de forma estratégica. 200%. É a maior ferramenta, é a cor. Muito bem. Então, se tiverem mais alguma questão, este é o momento, porque vamos passar aqui aos nossos encerramentos. A Débora sim, exatamente. Exatamente, é mesmo isso. Está aqui alguém que trabalha com esta ferramenta na cura e que está aqui. Muito obrigada, Débora, pelo teu depoimento. Muito obrigada. A Débora está em Portimão. Olha, então... E ela trabalha com a cor. Então, nós temos agora uma coisa para apresentar. Quem já cá esteve há 15 dias sabe o que é que acontece, não é? Hoje guardamos para o fim, mesmo especialmente, demos mais tempo para desenvolverem o vosso trabalho manual ali com a ajuda da Figas e vamos agora passar a apresentar o produto final das mãos mágicas dela, não é assim, Figas?
o produto final que tem, tudo tem uma forma... Nós temos uma cliente, desculpa, Figas, nós temos uma cliente a pedir o contacto para fazer coaching a 3. Com certeza. Nós entraremos em contacto Por para acaso é uma cliente que nem sequer tem os nossos contactos pessoais, nem nada. Não. Se calhar vai ser difícil. Se calhar vai ser difícil. Não sei, mas temos que ver a agenda para conseguirmos contextualizar aqui disponibilidades, não é? Pronto, somos 4 pessoas ocupadas. Muito bem. Aqui isso é verdade. Essa é a parte séria. Diz, sou laranja assumida, mas não a tenho em lado nenhum. Andréia, não precisas, tu não precisas de a ter. Tu és tão, tu já não precisas de a ter. Eu tenho para partilhar que esta é a peça mais laranja que eu tinha cá em casa. Portanto, a Adélia perguntou-me, porquê é que estás de castanho? Se não é castanho, é tijolo. E agora vem toda uma panóplia, mas não me mates, é só... Era o que vais resgatar no próximo, espero eu. Exatamente. Vamos lá, Ana Figueiredo, vou-te pôr em layout soldo para explicares aí o teu trabalhinho. Então é assim, a base do Creativa-te, além de ser a questão de ser sustentável, também é a questão de se fazer um portfólio do início até ao fim, em que se constrói um livro, um portfólio em forma de livro-estrela, não interessa, pronto. Sendo assim, para o Cria com Cor, como não podia deixar de ser, e sendo sustentável, nós todos os episódios fazemos um livro que foi encontrado no lixo, por acaso foram vários, e vamos dar-lhe uma nova vida, uma nova história. Portanto, este é o livro do Laranja, certo? Em que se abre e temos mais uma vez uns moinhos. Portanto, este é o livro Laranja, que diz Sunshine, Amazing, Precious, Happiness, e com muitos passarinhos, e com muito azul. E com muito azul, pois é. Porque o azul é o que compensa o laranja, dizes tu, precisa da água, pronto, aqui não é em forma de água, mas é azul na mesma que é a cor. E além disso, como em todos os episódios temos mais um poema da nossa Adélia. Portanto, feito especificamente para o laranja, e então eu vou passar a ler, não sei se queres ler tu, Adélia. Não, podes ler. Posso? Pronto. Já o leste? Então diz, sou de todos os sons, de todos os tons, todos os sabores, de todas as cores. Sou amarelo com salpico vermelho, em vibrante conjugação. Animação, alimentação e prazer, o meu eu, em frequente abnegação. Perfeito mediador em qualquer discussão, a suprema dificuldade em dizer não. Sou o que quero na instabilidade do que sinto, vivo em fases lunares e levo prazeres a todos os lugares. Conselheiro mediador, defensor, renega injustiças e deslealdades. Sou jovialidade e paciência, o tudo e o nada em convergência. Tenho fome emocional, sou pouco convencional. Sou e encontro-me na relação contigo. Tenho em mim o mar contigo, injustiças põem-me os nervos em franja. Eu sou laranja. E aqui temos mais um sustentável, mais uma flor. E mais uma obra de arte. Mais uma magia feita. É mesmo assim. Bom, e estamos prontas para fazer o nosso fecho, meninas? Estamos, claro. Dizer que o nosso próximo CCC vai acontecer dia 4/8, às 22 horas, novamente uma quarta-feira. Cá nos juntamos para falar sobre criatividade, comunicação e cor. E falaremos sobre a próxima cor de essência na lista. Se não sabem qual é, não tem mal nenhum, nós depois vamos divulgar. A Adélia foi dizendo ao longo do episódio, portanto, não se preocupem, quem não viu pode repetir e quem não se lembra pode ir ver o primeiro, o segundo, eles ainda lá estão, diz a Adélia. Digo, sim, senhores. Eu já disse o que é que fazia o programa que tinha, até porque vinha a propósito, e muito se falou aqui também de comunicação e de criatividade. Aliás, aquele livro fala por todo o trabalho da Ana, mas eu fiquei aqui com uma curiosidade, que é o que é que tu fazes na vida? Não tens nada disponível?
Então, eu ajudo mulheres a reforçar o seu papel de líderes, comunicando eficazmente com as suas equipas sem perder a autenticidade. Essa é a grande bandeira que eu levanto. Sou coach, como tu disseste, sou mentora e consultora também, e está prestes a sair do forno mais uma edição do curso Lead.com, Lidera pelo Poder da Comunicação. Então, esse curso vai ser lançado, vai ser divulgado em breve. Quem estiver por aqui também vai receber isso em primeira mão, essas informações por aqui. Mas contextualizando só que é um programa online também, à semelhança do que vocês estiveram aqui a apresentar, e onde eu passo pela carta que nós temos de ter na manga para nos mantermos autênticas na comunicação com a nossa equipa, permanecendo com os resultados da excelência e com consistência, que é por vezes o mais difícil, não é? Manter a consistência nos resultados. Portanto, através da comunicação fica tudo mais fácil, essa é a minha visão. E é isso que eu preconizo. Assim sendo, estamos agora prontas para fazer o fecho? Não. Obrigada. Não, claro. Elas matam. Dizer uma coisa importantíssima, pá, sustentabilidade. Eu já tive, ao longo dos meus posts, etc., já fiz, no meu workshop da última vez, fiz a questão de ir procurar uma pedra e fiz a Dori, não é verdade? Desta vez esqueci-me de dizer que hoje à tarde, em pleno calor alentejano, eu fui em busca de 2 pedras que pudesse fazer moinhos. E elas estão aqui mesmo. Eu depois irei mostrar, porque eu tenho o vídeo de mim à procura das pedras, mas os moinhos foram constituídos desta vez por 2 pedras que eu encontrei. Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso feedback, foi um gosto partilhar isto convosco e ter-vos cá neste momento de boa disposição, que esperamos que tenha agradado e que vos tenha feito sorrir nesta noite de quarta-feira. Então vamos ao nosso fecho e este foi o segundo. Com Cor. Muito bem. Muito obrigada a todos, foi um prazer. Obrigada por estarem aí.